A escola pública está cheia dos ensinamentos famosos de grandes cientistas, matemáticos e estadistas. A experiência da pipa de Benjamin Franklin com o raio não foi apenas um avanço na eletricidade, mas um momento icônico da história que quase ofusca suas muitas realizações na fundação dos Estados Unidos. Assim como a fórmula do mc² parece não precisar de mais explicações. É a fórmula mais famosa do físico mais famoso do mundo. A maçã caindo na cabeça de Isaac Newton teria inspirado suas descobertas da gravidade, enquanto as 3 leis do movimento de Newton, por sua vez, abrem as portas para uma era da ciência. Enquanto Isaac Newton assume o crédito como cofundador do cálculo, é o Teorema de Pitágoras que é mais famoso para os estudantes de geometria, que deve provar as propriedades dos triângulos e outras formas, mas ausente dos livros de história está a imagem completa desses famosos cientistas. Todos esses gigantes e muitos outros mantinham uma doutrina secreta pouco conhecida do público e quase nunca ensinada nas escolas. Em primeiro lugar, temos Pitágoras. Certamente é apropriado para começarmos com o assunto com Pitágoras, que acredita que o conhecimento deve ser mantido das massas vulgares e restrito a uma elite instruída e introduzida em sua sociedade secreta. Sim, Pitágoras é mais conhecido no mundo pela fórmula a² mais b² é igual a c², o que mostra que o quadrado do comprimento da hipotenusa de um triângulo retângulo é sempre igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Ele foi também a figura pseudo-messiânica da Grécia Antiga, que desenvolveu um culto literal na sociedade secreta que ele mesmo estabeleceu, a qual combinava a matemática e a física. Ele liderou essa ordem dos amigos de Pitágoras, apesar do fato de ter se tornado uma ofensa capital seguir seus ensinamentos, até o prédio da escola acabando sendo queimado e ele exilado por rivais que suspeitavam de seus ensinamentos com inveja de serem mantidos de fora. Alguns dizem que Pitágoras viveu até os 100 anos. Ele era bem educado e nasceu de uma família rica nas ilhas mais ricas da Grécia, localizadas próximas à costa da Turquia. De acordo com um relato, enquanto sua mãe estava grávida, os oráculos preveram que tal criança superaria em beleza e sabedoria todos os que vivessem na Terra, e seria da maior vantagem para a raça humana e tudo que pertencesse à vida do homem. Por isso, acreditava-se que Pitágoras era um descendente divino do deus Apolo. Para redimir a raça humana, algo parecido com Cristo, como uma figura nascida 500 anos antes de Jesus. Depois de atingir a maioridade, Pitágoras viajou pelo mundo e foi iniciado em ordens secretas, reunindo toda a sabedoria dos Brahmanes na Índia, os hieróquinos no Egito, os persas, os oráculos de Delfos, a magia cabalista e caldeu, entre outros sacerdócios iniciados que abrigavam cifras e outras citações de escritos simbólicos secretos. Depois de voltar para sua casa na Grécia para encontrá-la dominada por um ditador, nesse cenário de exilado e indesejável de Pitágoras, ele fundou uma escola influente e secretiva para gregos no sul da Itália. Responsável por elaborar a matemática de harmonias musicais, cores, astronomia e terra. Pitágoras tinha a reputação de manter o poder sobre o humor da água e igualmente capaz de acalmar os ventos de uma tempestade ou acalmar o humor de uma pessoa agitada. Mentiroso. Seus ensinamentos foram patenteados como segredos de Lee e nunca foram autorizados a ser escritos. Além disso, Pitágoras aborda iniciados neófitos de uma ordem secreta apenas por trás da cortina, estilo mágico de Oz. E até o verdadeiro significado de Pitágoras é que as fórmulas geométricas continuaram sendo um segredo muito bem guardado, que os alunos só podiam aprender depois de fazer um voto de 5 anos de silêncio. Portanto, é provável que exista um significado mais profundo e importante por trás da fórmula universalmente ensinada, onde a² mais b² igual c². Uma série progressiva de iniciações era necessária para avançar em seu anel interno de discípulos que, segundo se dizia, constantemente contemplava a transmigração da alma após a morte, bem como a natureza e identidade da citação número perfeito. Pitágoras e estudiosos também estão entre os membros mais importantes da sociedade, tanto na Grécia Antiga quanto no exterior, e aprendemos certos sinais e palavras pelas quais eles podem se reconhecer. Dentro de alguns anos, cerca de 300 iniciados, todos alunos de Pitágoras, mantinham a soberania dentro dessa sociedade secreta, a qual logo se espalharam em dezenas de outras cidades pela Grécia Antiga. De acordo com a Gazeta Nacional, publicada no início do século XIX, os sábios dessa sociedade haviam concebido a sublime ideia de formar uma escola de estadistas esclarecidos que poderiam governar o mundo, porque eles próprios eram governados pela sabedoria e pela virtude. Parece que Pitágoras havia criado a primeira conspiração viável para a dominação global,
aquele que buscava governar por uma aristocracia que poderia evitar tendências perigosas de turbulência democrática, assim como a inveja de possíveis tirantes. Mas não conte às crianças da escola sobre isso. Muitos de seus segredos já fizeram história não oficialmente contada, enquanto que outros foram transmitidos através dos tempos, através de ordens secretas que incluem os maçons e os Rosa Cruz. Muito do que se sabe sobre Pitágoras foi transmitido por Platão, seu aluno mais famoso. E, no entanto, nada mais foi dito sobre Pitágoras em qualquer tipo de livro didático, matemático ou não, além de sua contribuição para uma fórmula matemática simples, porém sólida. Mas, novamente, a mesma tendência continua em tempos mais recentes e melhor documentados. Em segundo lugar, falaremos sobre Sir Isaac Newton, o qual toda a era da ciência moderna emergiu de seu trabalho. Ele era uma figura essencial do iluminismo, e tudo o que afetou o livro de Sir Isaac Newton de 1687, Principia, também conhecido como Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que ele escreveu em latim, é amplamente considerado um dos trabalhos mais importantes de todos os tempos, e disse que o completou a revolução científica. O ícone central da ciência moderna também estava mais profundamente mergulhado nas práticas supostamente não científicas da alquimia e do ocultismo do que quase qualquer outra pessoa na história. Sim, o homem que definiu a gravidade, estabeleceu as 3 leis do movimento e também o cálculo, juntamente com muitas outras contribuições para a ciência, incluindo ótica e luz, foi profundamente e totalmente impregnado nas artes das trevas, que muitas vezes foram escarnecidas e ridicularizadas, ou, como alternativa, temidas e proibidas. De acordo com o The New York Times, Sir Isaac teve uma carreira totalmente diferente, uma paixão intelectual paralela que ele mantinha em grande parte escondida da vista pública, mas que rivalizava e às vezes superava em intensidade sua devoção à mecânica celeste. Newton era um alquimista sério que passou noites e dias durante 3 décadas de sua vida confinado em sua moradia, em busca do poder de transmutar um elemento químico em outro. Isaac Newton também deixou para trás inúmeros escritos não publicados sobre suas verdadeiras obsessões, incluindo a alquimia, um pequeno segredo cujo qual era tecnicamente ilegal e potencialmente desacreditador de seu legado. Sem surpresa, seus herdeiros, parentes e sucessores ideológicos enterraram esses escritos alquímicos e tentaram esconder esse outro lado complexo e facilmente incompreensível de Newton por centenas de anos. Carregado com milhões de palavras e páginas intermináveis, escritas em tópicos teológicos, controversos e até heréticos. Sua extensa abrangência nas artes das trevas e os códigos bizarros levaram um consultor dos herdeiros de Newton, que também pertencia à Royal Society, a rapidamente descartar seus escritos, como impróprios para publicação. Em outras palavras, é melhor manter isso encoberto e mantido longe das massas. A grande maioria desses trabalhos não veio ao público até que o economista socialista John Maynard Keynes os comprou para sua coleção pessoal em leilão em 1936 e finalmente confrontou o mundo com os laços de Newton com a alquimia. A maioria dos documentos, no entanto, eram cópias manuscritas que Newton fez do trabalho de outras pessoas. Se ele decifrou ou não o código e a alquimia e transformou a compreensão de um homem, como ele fez na física e na matemática, permanece um mistério. No entanto, certos documentos que ele deixou para trás lançaram uma luz curiosa sobre sua busca pela pedra filosofal. A Chemical Heritage Foundation comprou recentemente os manuscritos escritos pela mão de Newton, que publicou na íntegra online, como cita os relatórios no phys.org. O que é mais intrigante sobre o manuscrito é que a página principal é uma receita copiada por Newton que descreve um método de criação com mercúrio, o ingrediente supostamente necessário para a pedra filosofal. Newton acrescentou notas ao texto e mais tarde, aparentemente, virou o documento e usou o lado em branco para escrever um procedimento para adicionar chumbo em um empreendimento no qual ele aparentemente trabalhou por muitos anos, mais uma vez como parte de seu desejo de criar a pedra filosofal. Essa pedra filosofal é aquela procurada pelos místicos e supostamente obtida pelos Rosa Cruz, com o propósito de transformar metais comuns em ouro e até desvendar os segredos do tempo e da imortalidade. Newton era muitas vezes acusado publicamente de pertencer à Ordem Rosa Cruz, assim como aos maçons, como muitos outros membros da elite da Royal Society. O próprio Newton era um membro de longa data da Royal Society e mais tarde, após alcançar a fama, tornou-se presidente da sociedade por 24 anos até a sua morte. Aparentemente obcecado com a decodificação dos códigos sagrados da história, textos e mensagens sagradas, os escritos de Newton também revelam que ele observou massivamente e traçou a cronologia da Bíblia, tentando decodificar profecias e outros segredos ocultos incorporados no texto.
Entre outras entradas, ele tentou calcular a data do Apocalipse que ele projetou como não sendo antes de 2016 e provavelmente não depois de 2300. Em particular, Newton aparentemente acreditava que o Templo de Salomão e outras estruturas bíblicas contêm códigos matemáticos ocultos e conhecimento enigmático que ele mesmo tentou desvendar. Assim como os Rosa Cruz, maçons e outros ocultos esotéricos têm interesse pela característica geométrica sagrada do Templo de Salomão, o qual ele estudou e escreveu por mais de 50 anos de sua vida. Para Newton, a Bíblia estava codificada com problemas matemáticos relacionados à fórmula de Pi, as dimensões da Terra e um plano matemático enigmático para quase tudo, o que correspondia a uma cronologia detalhada da história hebraica, e prometeu revelar a medida indescritível, a citação cúbica do hebraico sagrado, como explicou a estudiosa Tessa Morrison. Isaac Newton determinou que o Templo de Salomão fosse construído com aspas, proporções divinas quadradas, simétricas e dispostas em um plano celestial. Newton sentiu que, assim como os escritos de filósofos antigos, estudiosos e figuras bíblicas mantinham uma sabedoria sagrada desconhecida. O mesmo se aplicava à arquitetura deles, que eles acreditavam que esses homens escondiam seus conhecimentos em um código complexo de linguagem simbólica e matemática. Enquanto devemos acreditar que as leis de Newton são imutáveis, inquestionáveis e governam tudo na Terra, também devemos ignorar completamente o fato de que, após mais de 40 anos de intenso estudo, Newton passou a acreditar que a história humana antiga tinha sido gravada de maneira errada por toda a vida. Por pelo menos 4 décadas de sua vida, Newton leu e estudou meticulosamente textos históricos antigos, incluindo todas as obras literárias primárias e principais, começando com a mitologia antiga e oriental, chegando à conclusão de que muitos eventos que registraram na história antiga realmente aconteceram muito mais recentemente do que foi falado, às vezes centenas e até milhares de anos mais perto dos dias atuais do que geralmente é aceito como a linha do tempo da história da humanidade. Isso inclui tudo, desde a Guerra de Troia, ocorrendo pelo menos 300 anos mais recentemente, até as principais datas egípcias que aconteceram cerca de 1800 anos após as datas que tradicionalmente eram ensinadas nas escolas. As obras escritas de Newton sobre isso incluem a Cronologia dos Reinos Antigos Alterados, que foi publicada pela primeira vez em francês alguns anos antes de sua morte, e foi publicada, para seu aborrecimento, contra sua vontade. Seu conteúdo era controverso, para dizer o mínimo, com os críticos até afirmando que Newton deveria ter ficado senil na velhice. Apesar de ter estudado obsessivamente a cronologia antiga e revisado seus manuscritos por pelo menos metade de sua vida, a questão é: se Newton dedicou grande parte de sua vida a escrever e estudar esses mistérios, e se eles nunca foram feitos para publicação pública respeitável, então para que eles foram escritos? Porque está claro que isso não era mero acaso para passar o tempo, em que a pesquisa de códigos bíblicos de Newton fazia parte de uma vida que não dava tempo para atividades triviais, assim como lazer, romance ou esporte. Quem de fato era o público pretendido por Newton e seu patrono secreto? Aparentemente, Newton simplesmente não queria que as pessoas soubessem nada sobre o trabalho da matemática ou a filosofia por trás dele. Além das conclusões, em muitos casos, literalmente é uma lei científica. Como a revista Wired relatou em uma citação, ele não deixou nenhuma página de trabalho da primeira edição dos Principia, apenas uma cópia limpa que ele enviou à impressora quando terminou. O Principia passou por 3 edições, no qual ele apresentou descobertas da ótica em uma linguagem formal que encobria os traços do trabalho duro que se supõe ter colocado nela, justamente porque Newton não queria que as pessoas soubessem como ele chegou a esse conhecimento. Eu acho que isso pode estar relacionado às suas crenças religiosas sobre o antitrinitarismo. Ele acreditava que havia um grupo de elite de pessoas que recebiam a verdade da religião e que as massas vulgares não eram fortes o suficiente para isso. E, finalmente, Newton, em uma noite de confiança da coroa e da ciência do establishment, tinha a mesma opinião de Pitágoras de que a verdade deveria ser confinada a uns poucos escolhidos que se provariam dignos, enquanto todos os outros seriam amaldiçoados com a ignorância. Em terceiro lugar, temos Benjamin Franklin, o cara da pipa, mas também o inventor dos óculos bifocais, o para-raios e uma gaita de vidro estranha que ninguém mais usa porque supostamente deixava as pessoas malucas. Ele já foi presidente da Pensilvânia, mas nunca dos Estados Unidos. No entanto, ele foi o único americano a ter assinado todos os 4 documentos fundamentais para a criação dos Estados Unidos: a Declaração da Independência, em 1776, o Tratado da Aliança com a França, em 1778, o Tratado de Paris, que encerrou a Guerra Revolucionária em 1783, e a Constituição dos Estados Unidos, assinada em 1787, apenas alguns anos antes de sua morte, e com apenas alguns anos de educação formal e um aprendizado sobre seu irmão como impressora.
Ele se tornou um autor ávido que ajudaria os cientistas editores e até o Postmaster General, primeiro para a Pensilvânia, depois para a Coroa Britânica, e as colônias americanas e mais tarde para os Estados Unidos. Ele se tornou grão-mestre maçom da Pensilvânia antes dos 30 anos de idade e permanece ativo em várias sociedades secretas ao longo de sua vida, incluindo o famoso Clube de Fogo do Inferno, que ele visitou com frequência na Inglaterra. Enquanto seus motivos ocultos e a promoção da Revolução dos Estados Unidos ainda permanecem em dúvida, o principal deles era Benjamin Franklin, um agente duplo trabalhando para a Grã-Bretanha, assim como para a independência dos Estados Unidos. O próprio ex-diretor da CIA, Allen Dulles, admitiu que Franklin era o mestre da espionagem para os americanos de qualquer maneira. Enquanto negociava uma aliança importante com a França, ele supostamente estava manobrando seus espiões na Grã-Bretanha e tinha conhecimento contínuo de novos relatórios para generais militares sobre a situação dos colonos americanos. Foi dito ao rei, mesmo quando ele próprio estava cercado por espiões informantes em Paris, Dulles escreve que quantos espiões cercavam Franklin e quantos ele próprio possuía na Inglaterra, provavelmente nunca saberemos. Um desses espiões foi Edward Bancroft, outro americano que era o principal assistente de Franklin em Paris e que foi adicionado pelos britânicos cerca de um século após a Revolução como um de seus principais ativos e um íntimo confidente do historiador Franklin Cecil B. Curry. E o autor Richard Deacon descobriu uma história diferente após examinar documentos do século XVIII do Serviço Secreto Britânico e encontrar evidências de agentes duplos como Franklin. Edward Bancroft e outros espiões notórios da folha de pagamento britânica que estavam tão interessados em penetrar no círculo interno de poder francês quanto em entender e minar os movimentos americanos. Curiosamente, Franklin mais tarde protegeu Bancroft de acusações de trair os americanos e até denunciou seus acusadores. Além disso, Richard Deacon alega que o Hellfire Club, o Clube do Fogo do Inferno, ao qual Franklin pertencia e frequentava durante seu longo período na Europa, era mais do que apenas um site de orgia da sociedade secreta para pessoas ricas em reuniões subterrâneas sobre uma caverna sobre uma igreja onde eles faziam zombaria de rituais de tanques e usavam roupas e máscaras de monge enquanto conversavam com prostitutas que as chamavam de freiras. O Hellfire Club também foi coberto para reuniões entre espiões britânicos em uma arma secreta da inteligência britânica, o que pode explicar parcialmente a presença do famoso cientista e diplomata americano, que seria conhecido lá como o irmão Benjamin de Coco. Durante essa vida de fama, conquista e duplicidade, Benjamin Franklin aparentemente transmitiu informações detalhadas sobre as atividades de navegação americanas e manteve os britânicos informados sobre as intrigas do palácio em Paris, assim como quase todos os movimentos dos diplomatas americanos e da França. Se a teoria for verdadeira, Franklin era o espião número 72, ele parece ter servido dois mestres e supostamente sustentava a ideia de que uma América livre era, de alguma forma, compatível com o todo-poderoso Império Britânico. Enquanto isso, aparentemente, ele também apostou em uma reivindicação da especulação de terras sob a Companhia Britânica Grand Ohio, por territórios na Virgínia, de que ele ganharia se somente o Reino Unido e não os Estados Unidos vencessem a guerra. E como se isso não bastasse, ele possui muitos esqueletos no armário. Há a questão dos 10 corpos encontrados enterrados sobre a sua casa de número 36 em Londres, onde Benjamin Franklin, que incluía os corpos de 6 crianças que aparentemente foram enterradas lá durante o tempo em que ele morava em Londres. A culpa caiu para seu colega de quarto, um médico que também pertencia ao Royal Society, que aparentemente usou os corpos para fins analíticos na medicina. Mas há muitas razões para questionar se esses cadáveres faziam parte de algo mais sinistro, incluindo o porquê de muitos deles serem de crianças. Pois, de fato, Franklin e seus companheiros duvidosos mantiveram muitos segredos e eram conhecidos por se envolverem em alguns rituais bastante questionáveis. Afinal, enterraram quase uma dúzia de corpos, a maioria infantis, no porão, enquanto o resto dos inquilinos da casa, incluindo a própria esposa de seu colega de quarto, reclamavam do cheiro. Seja qual for o caso, foi suficiente para as autoridades relevantes dos dias atuais abrirem um inquérito, desenterrarem os restos mortais e levantarem alarmes sinistros na mídia. No total, o que há por trás desses mistérios, intrigas e contradições de um dos patriotas mais famosos e respeitados da América? Como ele alcançou tanta proeminência e a quem manteve sua verdadeira lealdade? Vale a pena notar que o filho ilegítimo de Franklin, William, publicamente em desacordo com seu pai, permaneceu um fiel britânico durante a Revolução Americana. Em quarto e último lugar, temos Albert Einstein. Até Albert Einstein, um dos cientistas mais famosos e célebres do século XX, tinha seus laços com o ocultismo.
Em particular, é claro que Einstein estava intimamente familiarizado com uma das personalidades esotéricas mais conhecidas da época, Madame Halina Molesky, uma médium espiritual autodidata e cofundadora da Sociedade Teosófica. De fato, de acordo com várias fontes, incluindo sua própria sobrinha, Einstein sempre manteve uma cópia muito anotada das chaves de Blavatsky, The Secret Doctrine, a doutrina secreta, publicada em 1888, na mesa de seu estudo e a promoveu para seus colegas. Jornalistas como Jack Brown, que visitaram Einstein em sua casa, viram o livro em sua mesa e perguntaram a Einstein sobre isso, levando Einstein a ler algumas passagens em voz alta e depois se referir a ela como a Bíblia do teosofista. Alguns acreditam que o intenso estudo de Einstein no trabalho de Esquisse é a verdadeira fonte de sua inspiração para a fórmula mc². O que quer que fosse, certamente não era fruto de décadas de experiência ou uma compreensão enciclopédica da literatura científica. Einstein tinha apenas 26 anos em 1905, quando escreveu seus artigos milagrosos. Um ano realmente milagroso durante o qual ele não apenas derivou o famoso teorema mc², mas também publicou 5 artigos importantes que contribuíram substancialmente para o que hoje é a física moderna, mudando completamente a história científica. Durante o que foi considerado o ano mais produtivo de todos os tempos, ele apresentou a teoria da relatividade especial, equivalência de energia de massa, da qual derivam a fórmula do mc² e derivados. Ele analisou o movimento browniano de partículas microscópicas e líquidos e descobriu o efeito fotoelétrico, cuja publicação acabou por lhe render o Prêmio Nobel em 1921. Apesar de todas as aparências, 1905 foi realmente um ano milagroso, pois Einstein aparentemente não tinha acesso a material de referência científica suficiente e tinha apenas seu treinamento na Escola Politécnica de Zurique, bem como seus próprios livros e um grupo de estudo informal para recorrer. No entanto, ele trabalhou no escritório de patentes de Bern, na Suíça, como burocrata desde 1902. Seu primeiro trabalho real e talvez um lugar bastante inspirador para reunir ideias. O número de inovações que caíram no laboratório de Einstein continua sendo uma fonte de mistério e acalorado debate até hoje. No 20º aniversário da morte de Einstein, em 1975, a revista Time citou o físico Richard Feynman dizendo: "Não consigo entender como Einstein chegou à intuição, levando a mc², considerando o nível de conhecimento científico de 1905. De qualquer forma, mesmo as mentes científicas mais rigorosas não podem ignorar a profunda influência que certas atividades pouco científicas tiveram nos desenvolvimentos mais celebrados e importantes nos últimos 4 séculos da ciência. E mesmo antes disso, onde talvez haja muito mais história do que realmente sabemos ou somos ensinados nas escolas sobre esses famosos cientistas."